Olá, seja muito bem-vindo para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Aqui é o nosso podcast. Podcast, ele tem um objetivo um pouco diferente dos devocionais que você está acostumado. Aqui a gente mergulha em águas mais profundas, aqui a gente tem mais tempo, né? Então, aqui a gente vai ir um pouco mais profundo nas escrituras, um pouco mais profundo em Deus. Eu já te convido e te encorajo a você rever os nossos outros episódios. Temos vários outros conteúdos presentes aqui no canal, vários outros podcasts, uns mais longos, uns mais curtos, assim. Mas eu encorajo você a consumir também os outros conteúdos. E hoje eu queria falar contigo, queria conversar contigo e expor, mediante as escrituras, queria permitir que o Espírito nos falasse hoje sobre o tema central da nossa vida enquanto cristãos. Sabe, a gente pode pregar sobre várias coisas, a gente pode fazer uma série sobre diversos temas, a gente pode, nos nossos cultos, na nossa vida como igreja, nos devocionais, nos vídeos que a gente assiste, nos conteúdos cristãos que a gente está acostumado a consumir, nós podemos mergulhar e permear sobre vários temas. Nenhum deles é tão importante quanto o que a gente vai estudar neste podcast. Quanto a gente vai estudar neste episódio. Este é o tema central. Isso é o que rege a nossa vida. Eu já quero deixar isso bem claro para você. Qualquer tema teológico que você possa vir a estudar, qualquer curso, formação em teologia que você possa vir a fazer, nada disso, tudo que você aprender em todas essas formações, cursos, até graduação, nada disso é mais importante do que o conhecimento de Cristo. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho no que significa a glória de Cristo, o conhecimento de Cristo, porque eu tenho a sensação que os nossos púlpitos têm sido sobre quaisquer outros temas, menos sobre Cristo. A gente se acostumou a nos especializarmos em temas que fazem parte da borda, mas não são o recheio. Faz sentido? As nossas conferências, os nossos eventos, os nossos temas anuais são sobre quaisquer outras coisas. Os nossos louvores, as nossas canções estão sendo sobre quaisquer outras coisas. Eu falo isso ponderando que tem surgido no Brasil um novo movimento unificado de adoração, como aconteceu lá nos anos 2000, a partir de Minas Gerais, com David Quillan, com Antônio Cirilo, com Diante do Trono. Se você não conhece esses autores, eu encorajo você, sabe, sair da tua bolha e pesquisar sobre o movimento de adoração que aconteceu em BH, sobre os adoradores sem face, sobre o movimento de adoração extravagante, sabe? É isso que dá tom a muitas das canções que nós cantamos até hoje. E esse movimento tem se renovado nos últimos anos. Tem surgido novos ministros, novos ministérios, aonde as canções que são compostas falam sobre nada mais, nada menos do que sobre Cristo. Eu pondero, isso que eu acabei de falar, eu pondero com este fato. Mas existem outros movimentos que são bem maiores, que têm composto, que têm produzido canções que são sobre quaisquer outras coisas, menos sobre Cristo. Vamos para as Escrituras. Colossenses. A partir do verso 15, diz assim. Não falei o capítulo, né? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas que foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como eu disse, nossa igreja está em crise.
O evangelho está em crise, porque todos os nossos cultos, nossas programações, nossas vigílias, nossas intenções têm sido sobre quaisquer outras coisas. Tem sido sobre reconhecimento, tem sido sobre autopromoção, tem sido sobre o desejo que nós temos, é intrínseco no nosso coração pecaminoso, que é o desejo de sermos aprovados, de termos uma boa reputação, e tudo que a gente faz ministerialmente, tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso trabalho, é perseguindo esses objetivos carnais. Mas hoje o Espírito Santo está nos convidando para que a gente volte os olhos para Cristo. Qual foi a última vez que o nosso culto foi sobre qualquer outra coisa, foi sobre uma única coisa, melhor dizendo? Qual foi a última vez que o nosso culto foi sobre Cristo e nada mais? Até mesmo quando a gente vai apresentar Jesus para as outras pessoas, a gente apresenta Jesus e uma série de outras coisas. A gente prega que para você aceitar Jesus, você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo. E isso ofende as Escrituras. Porque aceitar o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele fez. João, então a gente não faz nada? Não. Você aceita, você crê. E aí então o Evangelho, o poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é que começa a te transformar por completo. Infelizmente, a glória da pessoa de Cristo é um dos assuntos mais desprezados e menos pregados. Ao longo dos séculos, nenhuma outra doutrina foi tão atacada quanto a doutrina de Cristo. Sua divindade, sua humanidade, seu ser, quem Ele é. 100% homem, 100% Deus. A gente está constantemente buscando uma nova tendência. A gente está o tempo todo, a gente está tão focado no qual é a próxima novidade, qual que é o próximo tema, o devocional do próximo ano, a meditação do próximo ano, qual que vai ser o tema, qual que vai ser a próxima música tema, qual que vai ser o nome do próximo álbum do artista que a gente gosta, qual vai ser o próximo vídeo, né? Qual vai ser o conteúdo do próximo devocional. E sabe, aqui no canal eu tenho intencionalmente sido repetitivo nos temas. Intencionalmente, se você parar e comparar. Para justamente, respeitando a plataforma, respeitando o que a plataforma coloca como métrica para melhor alcance, mas não sendo dirigido por isso, intencionalmente sendo repetitivo, para a gente entender que é Cristo e nada mais. Intencionalmente eu tenho orado para não ser conduzido e seduzido por tendências, por trends. Eu estudo a plataforma, é minha área de formação, é minha área de pós-graduação, marketing digital, produção de conteúdo, estratégia, tudo isso aí. Fotografia, design, edição de vídeo, tudo. Como é que o algoritmo do Instagram pensa, como é que o algoritmo do YouTube pensa, como é que o algoritmo do TikTok pensa, tudo, mas com uma finalidade. Aprender essa linguagem. Assim como os apóstolos foram empoderados pelo Espírito Santo a pregar o evangelho em outras línguas, aprendendo essa linguagem para comunicar o evangelho nessa linguagem. Mas a ênfase não são os números. O objetivo final não são os números, o objetivo final é a mensagem. E a mensagem é uma pessoa, a mensagem tem um rosto. É isso que muitas vezes a gente esquece. A gente fomenta e vive um pseudo-evangelho que está baseado nas coisas que eu faço. Que está baseado nas coisas que eu não posso fazer. Por que você não celebra o Halloween? Porque eu sou da igreja.
Por que você não vai na festa do final de ano da firma? Porque eu sou da igreja, porque eu sou crente, né? E então, sem perceber, a gente se torna mais conhecido por aquilo que a gente não faz. Nova tendência, novos meios. Não, quando eu fizer esse curso, aí tudo vai mudar. Quando eu for nesse evento, quando eu for nessa conferência, quando eu for ver o ministro fulano, o pregador fulano, aí então tudo vai mudar. Quando eu ler esse livro, quando a gente inserir esse método na igreja, tudo vai mudar. E a gente se especializa nas bordas e não no recheio. Gastamos recursos, energias buscando chaves, princípios, sabe, que destravam a mente para que a nossa vida dê certo. A gente então faz tudo para que a nossa vida dê certo. Ao invés de focar na pessoa de Cristo. O fundador da Jocum, chamado Larry Cunningham, foi o fundador da Jocum, o maior celeiro, movimento de treinamento de missionários no mundo. No mundo. Missionários e bases missionárias espalhadas por todo mundo. Eles estão na faixa de Gaza, eles estão na Coreia do Norte, eles estão com as tribos indígenas que nem falam português. Missionários da Jocum, eles dedicam anos na vida dele. Existem missionários da Jocum que dedicam anos na vida deles para traduzir a Bíblia para um dialeto indígena. Essa é a Jocum. Para você que não conhecia. Você fala, sai da tua bolha. Deus está se movendo em outros lugares. De outro jeito que você não está acostumado. Perguntaram para ele assim: quando você percebe que o ministério está se desviando, quando ele não está mais cumprindo seu propósito, quando ele não está mais vivo, vamos dizer assim. Ele soltou uma pedrada. Ele diz assim: o ministério está se desviando quando se reúne para falar mais sobre o funcionamento das coisas do que para ouvir a voz do Espírito Santo juntos. Portanto, quando a gente se reúne para definir qual que é a posição que o púlpito tem que ficar. Ou quando a nossa pauta é sobre qual deveria ser o melhor horário para o culto. Qual que é a melhor temperatura do ar-condicionado? Qual que é o momento certo de ligar as luzes, de ligar a fumaça? Quando as nossas reuniões se baseiam nisso, entenda, não estou falando que isso não é importante, mas não é o essencial, não é o fundamental, não é o centro. E essas coisas que são periféricas têm se tornado o centro. E Cristo não é almejado, Cristo não é buscado, Cristo não é celebrado, Cristo não é pregado. Irmãos, Cristo Cristo. Eu poderia vir aqui, nesse podcast, e dizer para você somente Cristo. E ficar repetindo, Cristo, 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 que já seria uma baita de uma pregação. Porque Ele é tudo. Asaf Borba não estava errado quando ele compôs uma canção que tinha uma palavra, Cristo. Ou melhor, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Se te colocassem hoje para falar para um grupo de pessoas que não sabem quem é Cristo,
que nunca sequer ouviram falar de Jesus, que nunca ouviram falar do Evangelho. E se te dessem 1 hora para falar sobre isso, o que você diria? O que você falaria de Cristo? Será que será que você falaria que Jesus te ajudou a achar uma esposa, um esposo? Que Jesus te arrumou um trabalho, que Jesus te arrumou uma promoção? Ou será que você poderia falar de uma forma tão apaixonante, dizendo que Cristo é tudo, que essas pessoas iam olhar e falar: uau, é isso que eu estava procurando a minha vida inteira? A contemplação da glória de Cristo é a única coisa que satisfaz o desejo da nossa alma. Pensar sobre isso, refletir sobre isso, é a única, representa o quanto estamos fascinados. Temos nos perdido em muitos assuntos que até são importantes, mas não são necessários. Nossa vida não depende disso. Satanás não quer te tirar da igreja, irmão. Ele quer te distrair com coisas que são boas, que não são nem pecado, mas que tiram o olhar de Cristo. A gente se reúne para falar sobre tantas coisas, mas qual foi a última vez que a gente se reuniu para simplesmente lidar com a realidade desse homem? Com a realidade da pessoa de Cristo? Segundo Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados quando contemplamos a glória, a beleza. É uma jornada que não existe estagnação. Não existe meio termo. Ou você está progredindo no conhecimento de Cristo, ou você está regredindo. Ou você está dando passos na direção de quem é Cristo, ou você está dando passos na direção do inferno. Não existe meio termo. Sabe, Deus nos criou para termos prazer. Mas a questão é, aonde temos buscado prazer é o que determina se somos mais ou menos carnais. Nos tornamos cada vez mais carnais quando buscamos prazer em qualquer outra coisa, satisfação em qualquer outra coisa, até ministério, até cargo na igreja, que não é Cristo. Coisas que não são nem pecaminosas, que são uma bênção, mas que debaixo da motivação errada, que debaixo da pessoa errada, se torna maldição. Estou cansado de viver uma vida sem fome. Estou cansado. Estou cansado de ir em culto após culto e exaltar qualquer outra coisa que não é Cristo. Cantar canções, ministrar canções que são sobre quaisquer outras coisas, menos sobre Cristo. Frequentar reuniões, participar de reuniões administrativas, comissões, que são para definir sobre quaisquer outras coisas, menos sobre para ouvir a voz do Espírito. E o que impacta o conhecimento de Cristo? O que isso realmente muda? A vida cristã não é apenas uma mudança de conduta moral,
Sabe, para você melhorar moralmente, você não precisa ser crente. Tenho certeza que se eu te perguntar se você conhece alguém que é bom, que conhece alguém que é moralmente correto, que tem uma moral bacana, que é gentil, que é gente boa, que é honesto nos negócios, e que não é crente, eu tenho certeza que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Tem pessoas do meu convívio, no lugar onde eu trabalho, que eu me inspiro no jeito que elas tratam os outros. A forma como ela conduz, são pessoas que já têm quase 30 anos de empresa e todos os dias elas trabalham, elas se empenham como se fosse o primeiro dia. Sabe, eu me inspiro nisso, eu aprendo com isso e você vai ver, não é nem crente. Irmão, para você desempenhar um bom trabalho, para você ser o melhor na tua profissão, para você dar um bom dia, para você ser amável, para você tratar os outros com respeito, você não precisa ser crente. O conhecimento de Cristo vai muito além de uma melhora na moral ou de um ajuste exterior. Você tem várias religiões, caminhos filosóficos que oferecem isso. Você tem vários cursos, tem várias imersões que te oferecem isso, uma melhora. Mas somente Cristo traz uma profunda transformação de natureza. Por completo, somente Cristo é quem pode nos fazer dignos diante de Deus. Somente Cristo é quem afasta a ira de Deus que deveria recair sobre nós, pecadores. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando: nossa, fulano é tão bom, só falta Jesus. Irmão, ele vai ir pro inferno. Nossa, fulano é de família boa, fulano é uma boa pessoa, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo, irmão. Jesus não é é alguém que vem para preencher uma lacuna. Não, eu preciso melhorar nas finanças, eu preciso fazer networking, eu preciso melhorar, receber uma promoção no meu trabalho, preciso melhorar o meu casamento. Preciso acordar cedo para correr de manhã todos os dias, então eu vou para a igreja para ver se eu melhoro. Cara, Cristo não é isso, cara. Ser carnal é ser fascinado por coisas que não têm a ver com a glória dele. É ter um coração dominado pelas coisas e pelos desejos dessa era. Porém, nós sempre seremos convidados por Deus a estarmos fascinados por Ele. C.S. Lewis vai falar sobre a verdadeira ambição. Todas as vezes que nós depositamos a nossa ambição em tudo aquilo que não é Cristo, C.S. Lewis escreve que é como se a gente estivesse construindo um castelo de areia dentro do esgoto. John Piper vai falar sobre o hedonismo cristão. Hedonismo é uma corrente filosófica já refutada por muitos, já tido assim pelos próprios especialistas da área como algo nada positivo, que é você viver baseado na busca pelo seu próprio prazer. John Piper fala sobre o hedonismo cristão, quando você está constantemente buscando prazer em Cristo. É quando a sua alma ela se deleita em Cristo. Já viu o fulano? Já viu falar de alguém que é ambicioso? Nossa, ele é ambicioso. Ele quer conquistar tal coisa, ele quer crescer na empresa dele, ele quer abrir o próprio negócio. Que bonito, que legal. Mas é uma ambição muito fraca. Olha lá, ciclano, vai para a terceira faculdade, tá fazendo pós, vai fazer a prova do mestrado, passou em primeiro no vestibular e já vai entrar em outro. Terminou um curso, já vai entrar em outro. Que ambição fraca.
Olha lá, fulano. Chegou, era só um membro. Hoje já é um dos pastores. Fulano é ambicioso. Pois é, essa é uma ambição fraca também. Quando as nossas ambições estão centradas em quaisquer outras coisas que não são Cristo. Se você olha para o pecado e diz, eu queria aquilo, mas é pecado. Quando você olha para o mundo e fala, nossa, eu queria estar lá, mas é pecado, irmão, então não pode. É porque te falta o verdadeiro conhecimento do prazer indescritível que é Cristo, que há em Cristo Jesus. Você ainda não conhece, você está depositando seus prazeres em coisas ínfimas. Você se satisfaz com migalhas. Sabe, a gente tem uma cadelinha que é a alegria da nossa casa. Por enquanto. E é interessante de ver. Toda vez que a gente vai pra cozinha preparar alguma coisa, que a Nadine vai, eu não sei cozinhar nada. Mas todas as vezes que a gente vai estar preparando alguma coisa na cozinha, um pão, um lanche, alguma coisa, ela vem e fica esperando. Porque tudo ela acha que é pra ela. Só que às vezes ela não vem. Às vezes ela fica no sofá olhando pra nós, mas ela não vem. E aí, essa semana, eu tava em cima da mesa ali comendo, e ela tava no sofá. Ela não veio, mas ela ficou me olhando. E aí eu peguei uma migalhinha do pão, que eu fiquei com dó no olharzinho dela. E com uma migalhinha de pão. E joguei esse no chão. Antes de cair no chão, ela veio correndo com uma fome. De um jeito, irmão. Qualquer um que estivesse na frente dela, ela atropelava. Ela veio com uma vontade, ela veio com uma felicidade para pegar aquela migalha. Quando ela pegou aquela migalha, eu senti o Espírito Santo falando comigo. É assim que você age com o pecado. Pensei, nossa, justo agora que eu tô fazendo esse lanche tão gostoso, o senhor me dá uma dessa. É como se Satanás estivesse no seu lugar jogando migalhas. E você se satisfazendo. A gente só vence o pecado quando nós entendemos o verdadeiro prazer que há em Cristo. Portanto, a gente vê pessoas que uma hora estão bem, outra hora estão mal. Vão lá, saem, deixam de pecar durante um tempo e depois caem de novo. Por quê? Porque não encontraram prazer em Cristo. Claro que eu não estou me referindo a questões patológicas, a vícios patológicos. Existem coisas que precisam de tratamento, existem coisas que precisam do auxílio médico, e Deus ele dá capacidade para os médicos, para os terapeutas, para encontrar métodos para que, né, vençam esses problemas. Mas o maior de tudo, o maior de todas as coisas, é encontrar verdadeiro prazer e satisfação em Cristo. Um prazer infinitamente superior. Todo caos e crise que você vive, todo deserto que você vive, é um convite do Senhor. É Deus desejando se revelar a mim e a você. Então olhe para as crises como um convite de Deus, dizendo: vem a mim. Dizendo: vem a mim. Colossenses, o primeiro texto que a gente leu, fala sobre primazia. Deixa eu te perguntar agora, quem é Jesus para você? Provavelmente a gente perguntar, saindo perguntando para os crentes por aí, quem é Jesus para você? Ah, cara, Jesus me libertou, você não conhece a minha história. Cara, Jesus é aquele que me dá a provisão, entendeu? Você não conhece a minha história. Legal.
Tudo isso é muito bom. Mas e se a gente mudar a pergunta e fizer essa pergunta para o pai? Quem é o filho para você? O que você sentiu quando você viu o seu filho sendo esmagado na cruz? Qual é o peso de Cristo no seu plano? Primazia é o lugar que Deus Pai colocou a Cristo. Ele mesmo se humilhou, indo até a morte, morte de cruz, e por isso o Pai o exaltou à mais alta posição. Isso é a primazia. Primazia é o lugar que é dado. Ele é o primeiro sobre todas as coisas. É a origem e é a finalidade. A origem de todas as coisas e a finalidade de todas as coisas. O início de tudo e o fim de tudo encontra-se em um alguém que neste momento está sentado no trono. Ele é o protagonista, não é você. O Evangelho acaba com a nossa vontade de sermos o protagonista, porque somente um. João olha, João bate o olho e ele chora, ele se encontra triste. Por quê? Porque ele olha e na visão dele não tinha ninguém que fosse digno de romper o livro, de abrir o livro e desatar os selos. Até que alguém toca no ombro dele e diz: não chores. Porque existe um. Existe um que é digno de abrir o livro. Só um foi achado digno. Só um. Não tem plano B. Não existe outra opção. Não existe bola de segurança. Às vezes a gente quer se cercar de seguranças. A gente ora para Deus, a gente ora para Jesus. E mesmo orando para que Ele venha intervir, para que Ele derrame o seu poder, para que Ele derrame o seu amor, para que Ele intervenha em algum problema na nossa vida, a gente começa a pensar em outras soluções, porque a gente não crê que Ele vai agir. Mas quando a gente fala de plano da salvação, de redenção, não tem plano B. Quando Cristo nasce, quando Maria dá a luz a Jesus e coloca ele para dormir no mesmo lugar onde o cavalo come, o risco começou. Não era teatro, não era faz de conta, não era um jogo para cumprir tabela. Como muitas vezes a gente faz os nossos cultos, né? Tem que ter o culto porque tem que ter. A gente vai e não sabe nem porque tá fazendo, só tá fazendo. Se Jesus falhasse, se aquele menino, bebê Jesus, ele crescesse, ele se desenvolvesse, ele se tornasse um adulto, ele pecasse em qualquer momento da vida dele, ele iria morrer na cruz do Calvário. Ele até poderia morrer na cruz do Calvário, mas não iria ressuscitar. Nossa fé seria em vão. Era risco. Arriscado. Ele colocou a própria pele em jogo. O homem por trás do plano. Este é o grande mistério. Enquanto primazia fala sobre o lugar que ele foi colocado, a plenitude fala sobre o que foi dado a ele. Toda a plenitude da divindade. Nele reside a habitação permanente da divindade. Ele não deixou de ser Deus a partir do momento que Maria dá a luz a ele. Não deixou de ser Deus. E o grande mistério é esse. Como é que um homem, como é que um simples judeu, também era Deus? Irmãos, esse mistério é o que deve levar o nosso coração, a nossa alma a buscá-lo. Quero entender esse mistério, quero que esse mistério seja revelado. Como é que pode um simples judeu também ser Deus? Como é que pode aquele que é a própria vida morrer um dia? Como é que pode alguém que sempre existiu nascer?
Como é que pode alguém ser crucificado e também entronizado? Sabe, Jesus foi muito mais que um Mártir, como muitos colocam. Muito mais do que um revolucionário. Muito mais do que um líder político ou comunista, pelo amor de Deus. Só para a gente ter uma noção, enquanto Jesus estava sendo brutalmente assassinado pelos soldados romanos, sabe quem preenchia, sabe quem dava o ar para os pulmões daqueles soldados? O próprio Cristo. Esse é um mistério. A realidade desse homem deve ser um anseio no nosso coração. Assim como foi o anseio no coração dos apóstolos, no coração dos patriarcas, dos profetas. Olha para Adão e Eva. Em Gênesis 3,15 nós vemos a primeira pregação do Evangelho. Virá um descendente. Deus vira para Eva e Adão, olha, de vocês vai surgir um descendente. Que será responsável por esmagar a cabeça da serpente. Moisés. Deuteronômio 33, verso 26 diz que Moisés via aquele que cavalgava, aquele cavalga sobre as mais altas nuvens. Pela fé, Moisés rejeitou os privilégios do Egito, porque contemplava a recompensa e perseverou, porque via aquele que é invisível, o vislumbre de Cristo, como diz ali em Hebreus 11, o vislumbre de Cristo foi suficiente para fazer com que Moisés fosse fiel até o final da sua vida. Abrisse mão de uma vida luxuosa, de uma vida de reconhecimento na maior nação da terra. Vivesse os dilemas do povo, vivesse os problemas do povo, por quê? Porque a recompensa dele era outra. Ou melhor, a recompensa dele era outra. E ele não guardou isso só para si. Porque todas as vezes que Moisés se encontrava com o próprio Senhor, ao lado estava Josué. Moisés discipulou Josué expondo constantemente a sua presença. Quer pastorear sua casa? Crie um ambiente onde o culto e a adoração cultivem a glória de Cristo. Davi foi aquele que foi ferido pela revelação de Yeshua. Davi viu o diálogo do pai com o filho em Salmo 110, verso 1. Disse o meu Senhor ao meu Senhor. A gente pode encontrar ali você vê um diálogo implícito do pai com o filho. Ele viu isso. Disse o meu Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Davi patrocinou músicos, famílias sacerdotais, a estarem ao redor da presença de Deus de dia e de noite, como a gente vê em 1 Crônicas 25 e 28. De tal modo que ele escreve em Salmos, capítulo 27, verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor. Ele era rei, ele tinha várias coisas à sua disposição. Mas ele queria uma coisa. Quando outros reis, quando outros líderes políticos vinham visitar Israel, durante o reinado de Salomão, eles ficavam impressionados com a sua sabedoria, porém, quando outros líderes vinham visitar durante o reinado de Davi, eles falavam, uau, que presença é essa? Isaías,
viu o paradoxo do rei, que também era servo sofredor. Em Isaías capítulo 1 ele tem uma visão, onde a nuvem, a orla das suas vestes enchia o templo, mas que no capítulo 53 era aquele que os homens escondiam o rosto. Servo sofredor. Nele não havia beleza alguma. Ele viu aquele que habita num alto e sublime lugar, que aponta para a sua transcendência, e que também habita com quebrantado, imanência. Ele era o mais venerado no céu, mas o profeta diz que nele não havia beleza que nos atraísse. Isaías foi cerrado no meio. Sabe, quando a gente ouve os episódios, ou quando a gente ouve os casos de martírio, pessoas que eram queimadas vivas numa fogueira, como foi o caso de Isaías, que foi cerrado ao meio, como foi o caso de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como foi o caso de Tiago, que foi morto a fio de espada, como foi o caso de Estevão, que foi apedrejado, a gente confronta a nossa própria fé, né? A gente fala, meu Deus, será que eu teria capacidade de morrer numa fogueira cantando? E aí a gente se confronta, mas a gente olha para a nossa capacidade. Será que eu teria capacidade de fazer isso? Sabe, quando eu era mais novo, assim, quando eu era mais criança e ouvia, né, os pregadores falando que nós deveríamos ser como os mártires e tudo mais, eu ficava imaginando uma fogueira mesmo. Fechava os olhos, ficava imaginando, vendo, tentando sentir o fogo queimando e eu ficava tentando cantar. Será que eu ia conseguir? Mas sabe qual que é a grande sacada? Não estava na capacidade deles, mas estava em quem que eles estavam com os olhos fixos. Estevão orou por aqueles que o apedrejavam enquanto ele estava sendo assassinado brutalmente, porque momentos antes ele viu o trono. Viu aquele que está sentado à destra de Deus. Quem que é esse? Quem que é esse que os seres viventes, os anciãos, estão cantando, estão dizendo o quanto que ele é digno? Quem é esse, cara? O que nos resta para nós nos imergirmos numa busca profunda por quem Cristo é? O que nos resta para que nós sejamos o povo de uma só coisa? A gente é o povo de tantas coisas. Do não pode isso, do não pode aquilo. Daqueles que vivem numa bolha. Tem tantos adjetivos para os evangélicos. Quando que nós iremos nos tornar o povo de uma só coisa? Como a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, não somos distinguidos pela nossa doutrina, pela nossa vestimenta, não somos distinguidos pela nossa teologia. Somos distinguidos pelo tanto de presença que nós valorizamos e carregamos. Os grandes relatos ao longo da história da igreja, de grandes derramares do Espírito Santo, eles têm uma coisa em comum: a centralidade da presença de Deus. Tão intensa, tão forte, tão valorizada, tão honrada, tão buscada, que ela era suficiente para levar pecadores ao arrependimento. E a gente está pensando em tantos métodos, a gente está pensando em tantas coisas. Como que a gente alcança o nosso bairro? Como que a gente alcança a nossa rua? Como? Qual que é o próximo método? Qual que é a próxima tendência? Qual que vai ser o tema do próximo treinamento? Sendo que, na verdade, a nossa busca deveria ser não pelo próximo método, mas por quem ele é. A gente se ajoelha, Senhor. Nós só queremos o Senhor. Sabe, você pode achar que eu estou exagerando. Mas eu sinceramente cansei de me preocupar com aquilo que os outros vão pensar, se é exagero, se não é exagero. Sabe por quê? Imagina você. Imagina que você estivesse agora
voltasse no tempo e estivesse vendo com seus próprios olhos Jesus sendo brutalmente assassinado. Você vê com seus próprios olhos os açoites, ele carregando a própria cruz pesada, coroa de espinhos sendo colocada na cabeça dele. Só que aí, na via dolorosa ali, no caminho até o Calvário, você chega a ele, toca no ombro dele e diz assim: Senhor, o senhor não acha que o senhor está exagerando, não? Você toca nele, ele vira a cabeça ele vira o rosto ensanguentado, coroa de espinhos, cruza aqui, você olha para ele e fala: o senhor não está exagerando, não? Lembre-se que a entrega de Cristo foi exagerada, foi extravagante. Portanto, todas as vezes que eu acho que eu estou sendo exagerado, na minha fome, na minha busca, na minha ênfase, na minha pregação, eu lembro do meu Senhor. Procuro me lembrar dos cravos nas mãos. Procuro me lembrar que a primeira cama que o rei do universo tinha para dormir era o mesmo lugar onde os animais comiam. Procuro me lembrar também de que quando João o viu ressuscitado agora, seus olhos eram como chamas de fogo. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar alguém que tem fogo nos olhos? Sai uma espada da boca, os pés são como bronze, o cabelo é branco como a lã. Consegue imaginar isso? Meio exagerado, né? Pois é. Eu oro para que a nossa vida seja uma vida exagerada, extravagante, de busca, de fome, de centralidade em Cristo. Que possamos repensar o porquê das nossas reuniões, o porquê dos nossos cultos, o porquê dos nossos eventos, o porquê das nossas agendas. É para Cristo, é para exaltar a Cristo, é para buscar a Cristo. Vamos lá. Do jeito que você está, eu queria convidar você a orar junto comigo. Seja no carro, na academia, no trabalho, onde você estiver. Não precisa fechar os seus olhos, mas só se concentre nesse momento para a gente junto conversar com o Senhor. Querido Senhor, por favor, nos perdoa. Nos perdoa por termos encontrado uma aparente satisfação em várias outras coisas que não são o Senhor. Nos perdoa por estarmos fascinados por migalhas. Queremos que o Senhor seja o nosso único alvo. Queremos hoje que o Senhor seja a nossa única fonte de prazer. Espírito, que o Senhor aumenta a revelação do Filho hoje aqui. Nos toca agora. Não queremos apenas a bênçãos, queremos o Senhor. Tua presença. Revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.